Descubra a verdade emocionante, o milionário e a surpreendente gravidez que mudou tudo. A música alta e os brilhos das luzes ofuscavam Gabriel, um jovem de apenas 30 anos, que tinha tudo o que se poderia desejar. Um império construído com suas próprias mãos, dinheiro em contas que pareciam não ter fim e carros luxuosos. Mas, nesse momento, em meio a uma festa de gala em São Paulo, ele sentia um vazio profundo, como um eco ensurdecedor dentro de seu peito. As risadas e o glitter ao seu redor estavam distantes, como se estivesse preso em uma bolha, observando de fora. Aquelas pessoas, tão preocupadas em exibir joias caríssimas e status, não faziam parte do que realmente importava. Ele sentia isso em cada fibra do seu ser, mas não sabia como escapar. Foi então que seus olhos se cruzaram com os de Mariana. Ela estava ali, com um vestido simples que parecia brilhar mais do que qualquer diamante. Seus olhos transmitiam uma luz de autenticidade que Gabriel não via há anos. Ela falava com paixão, não sobre o último modelo de carro ou o valor de uma bolsa, mas sobre sonhos, luta e a importância de oferecer uma educação digna às crianças carentes. Enquanto ele a escutava, seu coração disparava, uma sensação de pertencimento o invadia, algo que ele nunca pensou sentir naquele mundo superficial. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. E assim começou uma conexão única. Mariana trazia para Gabriel uma nova perspectiva de vida, um refresco ao seu mundo repleto de superficialidade. Mas, conforme o relacionamento avançava, a vida lhe pregou uma peça. Mariana, com um brilho nos olhos e um sorriso nervoso, revelou que estava grávida. A notícia jogou Gabriel em um turbilhão de emoções. A alegria o envolveu, mas o medo e a confusão também tomaram conta dele. A responsabilidade de ser pai parecia um peso insuportável. Ele nunca havia pensado em formar uma família e agora tudo estava mudando. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Gabriel foi gradualmente se afastando da elite, mas a desaprovação de seus pais influentes o cercava como sombras. A imagem da família e o que ele sempre conheceu chocavam-se com essa nova realidade, onde amor, simplicidade e autenticidade se tornavam suas guias. Mariana lutava bravamente, mas a pressão parecia aumentá-la, e a cada passo ele se sentia mais dividido. O dilema de seguir fiel ao amor que descobriu e à família que sempre celebrou tornava-se um peso insuportável. Com o passar do tempo, os segredos e os medos de cada um começaram a aparecer, revelando a complexidade que rodeava suas vidas. Gabriel se via forçado a encarar questões que não tinha coragem de enfrentar antes. O que realmente importava para ele? O legado que construiu ou a possibilidade de um amor sincero e despretensioso? O desejo de proteger Mariana e seu futuro filho conflitava com o medo de romper com tudo que conhecia. Cada dia que passava, ele se perguntava se estava disposto a abrir mão de seu mundo para abraçar um amor verdadeiro. Ele não sabia se estava pronto para fazer essa escolha. O que será que Gabriel escolherá? Será que a verdade e a felicidade podem coexistir em sua vida? O amor pode vencer as barreiras que ele mesmo construiu? A dúvida pairava no ar, com a promessa de que a próxima decisão não apenas moldaria seu futuro, mas que transformaria a vida de outra maneira que ele nunca havia imaginado. Gabriel acordou naquele dia se sentindo diferente. A luz que entrava pela janela parecia mais suave, como se o sol estivesse tentando lhe dar um empurrãozinho. Ele sabia que precisava tomar uma decisão e essa ideia o deixava inquieto. Levantou da cama com o peso da responsabilidade nos ombros, uma sensação que agora parecia uma segunda pele. O café da manhã foi silencioso.
Seus pais, sempre tão animados e ativos, pareciam notar que algo estava mudando no filho. Olhares significativos, perguntas não feitas pairavam no ar. A pressão familiar fazia seu peito apertar. Ele não queria decepcioná-los, mas como poderia viver uma vida que não era dele? Mariana era seu porto seguro, a luz no fim do túnel escuro que ele tinha habitado por tantos anos. E agora, sem dúvidas, ela carregava o fruto desse amor que estava tomando forma. Gabriel, você está bem, meu filho? A voz da mãe era doce, mas trazia uma preocupação visível. Ela sempre foi a âncora da família, uma mulher forte que esperava que seu filho seguisse o mesmo caminho de sucesso e prestígio que seu pai construiu com tanto esforço. As palavras dela, assim como os olhares dos dois, pesavam em sua mente. Estou pensando em algumas coisas, respondeu ele, tentando soar convincente. Sabe que queremos o melhor para você. Um futuro brilhante, uma carreira sólida, você tem tudo ao seu alcance. O pai olhou para ele com expectativa. Aquelas palavras lhe soavam como um eco distante. O que era um futuro brilhante se não tivesse amor e felicidade? Ele trincou os lábios, tentando formular uma resposta que não decepcionasse os dois. Mas lá no fundo, seu coração pulsava por Mariana, por aquela vida simples e repleta de amor que ela representava. Uma mensagem de Mariana apareceu em seu celular e interrompeu o turbilhão de pensamentos. Oi, amor, podemos conversar mais tarde? Tô me sentindo um pouco perdida. Aquelas palavras cortaram seu coração. O que estava acontecendo com ela? Ele sabia que a pressão estava afetando os dois e isso o fez querer correr até ela. Mais tarde, ao encontrá-la em um pequeno café no centro da cidade, o clima era tenso. Mariana o esperava, com olhos marejados, mas ainda assim com um sorriso. Ela era uma verdadeira guerreira. Gabriel, eu só não sei como lidar com tudo isso. A família é tão importante para você e eu não quero ser uma pedra no seu caminho, disse, a voz tremendo. Ele segurou a mão dela, sentindo o calor dela contra sua pele fria. Você nunca será um obstáculo, Mari. Você é a razão pela qual quero mudar, mas eu também me sinto dividido. Estou preso entre o que eu sou e o que eu quero me tornar. Com você, sinto que posso ser um homem melhor, disse, a sinceridade em seus olhos. E se sua família não aceitar isso? E se tudo desmoronar? A insegurança de Mariana era palpável. Ele a conhecia bem, sabia que ela temia o futuro tanto quanto ele. Agora, mais do que nunca, preciso de você ao meu lado. O que somos é verdadeiro e por isso vale a pena lutar. Eu não vou deixar que o medo me paralise, afirmou, sentindo a determinação crescer. Mas, naquela noite, ainda persistiam as dúvidas. O peso da escolha permaneceu com ele. Ele olhou pela janela, observando o céu mudar de cor, como se refletisse o afeto que surgia em sua vida. As estrelas começaram a aparecer, e por um momento sentiu que tudo poderia ser possível. Enquanto o dia se despedia, uma nova angústia o atingiu. Ele não sabia se conseguiriam enfrentar juntos o que estava por vir. Teriam que decidir não apenas o futuro do bebê, mas o futuro de ambos. Uma ligação inusitada fez seu coração disparar. Gabriel, é a Mariana. Preciso te contar algo. Já é tarde, e eu não sei como fazer isso. É importante. A ansiedade tomou conta dele. O que Mariana teria que dizer que poderia mudar tudo? Gabriel sentou-se na cama, coração acelerado. As palavras de Mariana giravam como um redemoinho em sua mente. O que poderia ser tão urgente? O telefone pulsava em sua mão, como se soubesse da importância daquela conversa. Ele respirou fundo, sentindo a pressão subir, e finalmente apertou a tela para atender. Oi, Mari. Sua voz saiu trêmula. Oi, Gabriel. Começou ela, e a hesitação era clara. Eu não sei por onde começar. É sobre a gravidez. Algo dentro de Gabriel se contraiu. Ele queria ouvir, mas o medo se alojava no fundo de sua garganta. O que aconteceu, amor? Eu fiz os exames hoje. Eles confirmaram.
Eu estou grávida, Gabriel, mas eu não sei se isso é uma boa notícia, se já está tudo pronto para essa nova fase, e seu futuro, a família, tudo isso. As palavras dela se despedaçavam no ar, e ele podia sentir seu coração partido. Ela estava tão assustada quanto ele. Mari, a gente pode passar por isso junto. Eu não quero que você se sinta assim. Vamos entender tudo isso. Vamos encontrar um jeito. Gabriel, e se a sua família não aceitar a gente? Eu não quero ser a causa de uma briga entre você e seus pais. É tão complicado. Os olhos dela estavam marejados e ela continha a respiração, como se a verdade a esmagasse por dentro. Ficou claro para ele o quanto Mariana estava lutando. Não era só a notícia da gravidez que a preocupava, era a incerteza, as expectativas e o peso do futuro. Gabriel queria puxá-la para perto, acalmar o turbilhão entre os dois. Escuta, só porque estamos enfrentando dificuldades não significa que não podemos construir algo lindo. É você e eu não vou deixar que nada entre nós. Preciso de você. Um silêncio pesado pairou pelo telefone. Depois, um suspiro profundo. Você realmente acredita nisso? Que podemos ser felizes mesmo com tudo isso em jogo? Claro que sim. A felicidade não vem sem desafios. Vamos juntos enfrentar o que vier. Eu não estou fugindo. Eu quero ser pai. Quero ser o homem que sempre lidou com os desafios, ao seu lado. Não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que estarei aqui, disse, sentindo a força crescer dentro de si. As lágrimas de Mariana finalmente começaram a descer. Ele podia ouvi-las. E se me sentirem como uma força fora do controle na sua vida? Você nunca será vista como uma força externa, Mari. Você faz parte de mim, de quem sou. Nossa relação, nosso futuro juntos é mais importante do que a opinião dos outros. As palavras vinham com uma sinceridade que o surpreendia até mesmo. Ele não sabia de onde vinha a certeza, mas naquele momento ele acreditava. Silêncio carregado mais uma vez. Mas era diferente agora. Sentia uma conexão. Se você está ao meu lado, então eu fico, Gabriel. Eu confio em nós. Gabriel sorriu. Juntos, então. A gente planeja cada passo, ok? Noite passada foi difícil. Não sabia se conseguiria lidar. Mas, e sobre sua família? Você vai ter que contar para eles. Mariana respondeu. Sua voz um pouco mais firme, mas ainda trêmula. Aquelas palavras causaram um nó no estômago dele. Era algo que ele não queria enfrentar. Eu sei, será desafiador, mas preciso ter essa conversa. É o certo a se fazer. E se eles não aceitarem? E se tudo desmoronar? O medo ainda estava presente na voz dela, e ele podia sentir o quanto seus sentimentos eram genuínos. Eu prometo que lutarei por nós. Nenhuma adversidade vai nos separar. A família é importante, mas o que nós temos é real, Mari. Nada pode desmerecer isso. A ligação terminou com uma nova sensação de esperança entre eles, mas uma inquietação ainda pairava em seu interior. Ele sabia que o verdadeiro desafio estava prestes a se desenrolar. A conversa com seus pais o aguardava e ele precisava se preparar. No fundo de sua mente, uma pergunta pairava. E se a coragem que ele buscava não fosse suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava? Gabriel estava em pé, encarando o espelho do banheiro. Suas mãos se mexiam involuntariamente, tentando ajeitar o cabelo bagunçado, mas a imagem refletida era a de um homem concentrado. O cabelo importava pouco. O que pesava em seu peito eram as palavras que ele precisava dizer, a verdade que estava se formando como um peso esmagador. A conversa com os pais o aguardava em poucos minutos, e ele podia sentir a pressão crescendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele respirou fundo e saiu de casa, seguindo até o carro. A rua estava tranquila, mas dentro de si uma tempestade se formava. Cada passo que dava o levava para um encontro que poderia mudar tudo. Sua mente estava dominada pelo que Mariana dissera. E se ele não tivesse coragem suficiente? E se seus pais o rejeitassem? Essas perguntas giravam como uma dança macabra em sua cabeça.
Ao chegar na casa dos pais, um aperto no estômago o fez hesitar. Tudo parecia tão normal, a rotina intacta, e ele começou a se perguntar se conseguiria manter a coragem que havia se prometido. Ele deu um último suspiro profundo e subiu os degraus da varanda, sabendo que aquele momento seria crucial. "Oi, filho, que bom que você veio." A mãe de Gabriel o recebeu com um sorriso caloroso, mas ele notou uma faísca de preocupação nos olhos dela. "Oi, mãe. Oi, pai", respondeu ele, tentando dar um sorriso que não refletisse a agitação interna. Sentaram-se à mesa de jantar. As conversas começaram a fluir naturalmente, mas conforme os minutos passavam, a tensão aumentava. Gabriel olhava para o prato fumegante à sua frente, sentindo a comida descer com dificuldade. Ele precisava abrir o jogo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Quando finalmente a mãe perguntou sobre sua vida e o que tinha feito recentemente, a pressão se tornou insuportável. "Mãe, pai, eu preciso falar algo sério com vocês", ele disse, a voz mais fraca do que pretendia. Os olhares se fixaram nele e o silêncio se instalou. "A Mariana, ela está grávida." Ouvindo a revelação, o ar na sala congelou. O tempo parecia parar enquanto os rostos de seus pais mudavam entre a surpresa e a apreensão. O pai, que sempre foi o tipo de homem firme, parecia agora desconfortável. "Gabriel, você tem certeza disso?" "Sim, eu e a Mariana conversamos muito. Nós estamos decididos. Precisamos de apoio. Eu preciso de apoio." Ele encontrou coragem para dizer. As palavras escaparam com um fervor que o surpreendeu. A mãe olhou para o pai e, por um momento, Gabriel sentiu que a conversa poderia tomar um rumo que ele não queria. "Isso não é uma decisão que se toma assim, filho. Você entende as consequências, a vida que vocês têm pela frente?" As palavras foram como um tapa. Cada frase ecoava em seus ouvidos e ele percebeu que a aceitação não seria a primeira reação. "Eu compreendo, mãe, mas o que eu sei é que amo a Mariana e quero construir um futuro com ela." "Mas Gabriel, seu futuro..." o pai começou, mas ele não deixou mais uma frase se formar. "Meu futuro já está mudando, pai. Não sou mais aquele garoto que vocês conhecem. Estou pronto para assumir essa responsabilidade." A paixão na sua voz crescia. Ele estava determinado. Não ia recuar. Mas dessa vez, o silêncio tinha um peso diferente. Gabriel sentia a tensão aumentar, o olhar dos pais alternando entre esperança e desespero. O que parecia uma conversa normal de família ganhou um ar de batalha. "E se isso acabar com seu futuro?" A pergunta da mãe soou como um sussurro aflito. Nesse momento, a imagem de Mariana entrou em sua mente, seu rosto iluminado de esperança e medo ao mesmo tempo. Gabriel desejou que os pais pudessem ver o que ele via. Uma nova vida e um amor que valia a luta. "Sei que é difícil para vocês, mas peço que tentem entender. Isso é real. Eu não quero desistir." O clima na sala estava pesado. Ele sabia que isso não acabaria naquela conversa, mas a determinação dentro dele se acendeu como uma chama. "Então, o que vamos fazer agora?" seu pai perguntou, finalmente se inclinando para frente, como se estivesse tomando uma decisão. As palavras ainda estavam presas, mas ele tinha um plano claro em mente. "Eu quero que vocês conheçam a Mariana, que vejam como ela é incrível, e a partir disso, podemos tomar uma decisão juntos." A tensão na sala era palpável, o futuro de todos numa corda bamba. Gabriel aguardava, querendo desesperadamente que a resposta não fosse um não. Nesse misto de esperança e dúvida, Gabriel pensou: e se o amor vencer mais uma vez? Gabriel sentia seu coração acelerar enquanto os pais trocavam olhares intensos, e um turbilhão de emoções passava por sua cabeça. Ele sabia que tinha lançado uma bomba na conversa, e agora tudo dependia da reação deles. Estava pronto para qualquer coisa, mas o frio na barriga era inegável. "Conhecer a Mariana pode ser um bom passo", o pai falou, mas com um tom cauteloso. "Ela merece uma chance, mas..." A hesitação na voz dele era clara.
Gabriel se perguntava se conseguiria fazer com que eles vissem Mariana como ele a via, não apenas uma jovem grávida, mas alguém forte, amorosa e cheia de sonhos. A mãe de Gabriel, com a expressão ainda tensa, finalmente disse: "Acho que precisamos ter essa conversa com calma. Podemos conhecer a Mariana, mas isso não significa que tudo vai ficar bem. Existem muitas coisas que precisam ser discutidas." A resposta dela era uma mistura de receio e esperança, e isso fez Gabriel sentir um fio de alívio. Ele queria que seus pais vissem Mariana antes de tomarem qualquer decisão. Era de fundamental importância que eles percebessem a imensidão desse amor. "Eu entendo, mãe, e prometo que não vai ser fácil, mas vamos atravessar isso juntos", disse ele, tentando passar confiança. A ideia de que tudo poderia dar certo, de que as coisas poderiam se encaixar, pulsava em seu peito. A conversa seguiu com a mãe perguntando sobre os planos de Gabriel e Mariana, como pretendiam enfrentar a nova realidade. Ele falou sobre seus sonhos, sobre como estavam planejando a vida a dois e como iriam superar as dificuldades. Cada palavra parecia um feixe de luz que iluminava o caminho diante deles. Naquele momento, a conversa fluiu. Gabriel viu uma fagulha de interesse nos olhos da mãe, e até mesmo seu pai parecia mais receptivo. A tensão foi se dissipando aos poucos, mas permanecia no ar um sentimento de incerteza. Depois de algumas horas, a noite já se aproximava, e a conversa passou a ser mais sobre Maria do que sobre as preocupações que ela representava. Ele descreveu suas qualidades, seu jeito de lidar com os desafios e todo o amor que eles compartilhavam. A imagem de Mariana era cada vez mais nítida na mente de seus pais, e isso deu força a Gabriel. No entanto, a coisa mais difícil ainda estava por vir. Antes de se despedir, seu pai fez uma última pergunta. "Gabriel, você tem certeza que é isso que você quer? Que você está preparado?" A dúvida na voz dele cortou como uma faca. Gabriel respirou fundo, buscando a resposta certa. "Eu nunca estive tão certo na minha vida, pai. O amor que sinto pela Mariana é tudo o que eu sempre quis. E a criança que vai vir é uma bênção. Estou pronto, de verdade", disse com sinceridade. O pai o observou por um momento que pareceu uma eternidade, até que ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse processando toda a informação. A mãe olhou pela janela, perdida em pensamentos. "Então está decidido que conheceremos a Mariana", a mãe finalmente afirmou, quebrando o silêncio com um semblante mais suave. "Esperamos que ela venha com um coração aberto." Gabriel sentiu um peso se levantar de seus ombros. Era um pequeno passo, mas um avanço significativo. Agora, ele precisava fazer o que lhe parecia mais difícil: apresentar Mariana. Ao chegar em casa, a imagem de Mariana enchia sua mente e seu coração, o fruto do amor que eles haviam construído. Ele sabia que o momento deles juntos estava se aproximando, mas uma nova onda de ansiedade tomou conta dele ao pensar sobre como seria a reação de Mariana ao falar sobre o encontro. E se seus pais não a aceitassem? Uma nova dúvida germinou, mesmo com a esperança ainda brilhando. Essa batalha ainda não tinha acabado. Ele pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para Mariana. "Precisamos conversar. Não vai ser fácil, mas estamos um passo mais perto." Mas antes de apertar enviar, hesitou. Algo lhe dizia que aquele encontro mudaria não apenas suas vidas, mas as vidas de todos à sua volta. Um novo desafio estava prestes a surgir, e Gabriel já podia sentir a adrenalina percorrer suas veias. E agora, como seria o próximo capítulo dessa história? Gabriel respirou fundo, seus dedos pairando sobre a tela do celular. Ele sabia que precisava fazer essa conversa acontecer, mas a ansiedade o apertava como um nó na garganta. O sentimento de urgência crescia a cada segundo que passava. Ele pensou em Mariana, na força que ela sempre mostrava. Era por ela e pelo bebê que ele estava disposto a enfrentar qualquer tempestade. Mas a incerteza o fazia hesitar. Finalmente, ele enviou a mensagem. O ping do celular soou como um estalo no silêncio. Era um passo pequeno, mas decisivo.
Insistentemente ele olhou para a tela, esperando que a resposta de Mariana chegasse rapidamente. Cada minuto parecia uma eternidade, até que, finalmente, o celular vibrou. Era ela. Oi, amor, o que aconteceu? Está tudo bem? Gabriel sorriu ao lê-la. O jeito carinhoso dela sempre o acalmava, mas naquele momento sentia uma carga maior sobre seus ombros. Ele queria que ela estivesse bem e, ao mesmo tempo, precisava contar a verdade. Precisamos nos encontrar, é sobre meus pais e sobre nós. Ele enviou a mensagem com a esperança de que isso não a deixasse ansiosa. Respondendo rapidamente, Mariana perguntou: quando podemos nos encontrar? Ele hesitou, lembrando-se de que a conversa precisava ser feita o quanto antes. Amanhã à tarde. A resposta foi um simples sim, mas sentia emoção por trás dela, como se também estivesse nervosa. Naquela noite, Gabriel mal conseguiu dormir. A figura de Mariana o acompanhava em cada pensamento, cada memória dos momentos felizes que passaram juntos. Desde o olhar cúmplice no cinema até as longas conversas no parque, onde faziam planos sobre o futuro sem imaginar os desafios que viriam. Era como se cada risada compartilhada os unisse ainda mais, e ele queria que ela soubesse disso. Quando o sol nasceu, ele já estava acordado, angustiado pelo que estava por vir. Gabriel se pegou fazendo listas mentais de tudo o que queria dizer, mas as palavras pareciam escorregar de sua mente. E se as coisas não saírem como ele esperava? E se seus pais não a aceitassem? Esses pensamentos começaram a apertar seu coração de novo. Ele se vestiu rapidamente e saiu de casa. A caminhada até o café onde se encontrariam era um misto de expectativa e nervosismo. Ao entrar, avistou Mariana sentada à mesa perto da janela. A luz do sol iluminava seu rosto e ele se lembrou de por que a amava tanto. A graça com que enfrentava a vida, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Oi, amor, disse ele, ao se aproximar. O sorriso dela era um raio de sol em seu dia nublado. Mas havia uma inquietação em seus olhos, algo que não passava percebido por ele. Oi, Gabriel, como você está? A voz dela era suave, mas havia um tremor. Isso que eu preciso falar é um pouco complicado. Meus pais, eles aceitaram te conhecer. Mas isso significa que precisamos enfrentar essa situação juntos. Mariana olhou para ele. Seus olhos expressavam uma mistura de dúvida e esperança. Você está sendo sincero? Eles vão mesmo querer me conhecer? Gabriel assentiu, tentando transmitir segurança. Sim, mas precisamos de energia e muita confiança, amor. Eles vão querer entender como estamos lidando com tudo isso. Ela respirou fundo, a tensão dissipando-se lentamente. Certo, estou com você. Por mais difícil que seja, quero lutar por nós. Gabriel sentiu um calor invadir seu coração. Era exatamente isso que ele queria ouvir. Eles eram uma equipe e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Mas enquanto a conversa avançava, algo dentro dele começou a se agitar. Ele sabia que essa batalha estava longe de terminar. Agora, só de pensar em como seria o encontro com seus pais, sentia o frio na barriga voltar. E se houvesse algo mais, um segredo que Mariana ainda não revelara, uma verdade oculta que poderia mudar tudo? Os dois se entreolharam e, em um momento de silêncio profundo, a resolução de Gabriel fortaleceu-se. Eles precisavam se preparar para tudo. Com um último olhar nos olhos de Mariana, ele disse: estamos juntos nisso. A verdade sempre vem à tona, e nós vamos estar prontos. Ao sair do café, um novo desafio havia surgido. O que mais do que a gravidez poderiam estar escondendo? O coração de Gabriel batia forte, e ele sabia que aquela era apenas a ponta do iceberg. A certeza de que a vida deles nunca mais seria a mesma se solidificava a cada passo que davam. Gabriel e Mariana caminhavam juntos pela calçada em direção ao parque. O céu azul contrastando com a inquietude que pulsava em seu interior. O ar fresco da manhã parecia não ser suficiente para dissipar a tensão que crescia entre eles. Cada passo que davam era um lembrete de que logo enfrentariam a vanguarda de um desafio que poderia definir o futuro.
Você está pensando muito, né? Mariana quebrou o silêncio, com um tom suave, mas preocupado. Ele sabia que não poderia esconder a apreensão. Desculpa, amor. Eu estou tentando me preparar. O que meus pais vão dizer? Como vai ser essa conversa? O desespero brotava entre suas palavras e ele sentiu um nó se formar na garganta. Mariana parou por um instante, segurando a mão dele. O calor da presença dela era reconfortante, mas ao mesmo tempo intensificava a gravidade do momento. Olha, eu já passei por muita coisa na vida. O que vier a acontecer, vamos enfrentar juntos. Nós temos um ao outro, e a verdade sempre fará o que é certo. Sua voz era firme, cheia de convicção. Gabriel sorriu, admirando a força da mulher ao seu lado. Aquela certeza o fazia acreditar que talvez fosse possível encarar os desafios, mas o frio na barriga persistia. Enquanto se sentavam em um banco sob a sombra de uma árvore, um grupo de crianças brincavam e riam ao fundo. Gabriel não pôde deixar de pensar em como Mariana estaria incrível como mãe, mas logo esse pensamento deu lugar à culpa. Uma culpa que o consumia em relação à sua família. Como seriam as reações dos pais, tão tradicionais, ao saber que o filho estava prestes a se tornar pai antes mesmo de se casar? Gabriel, a voz de Mariana interrompeu sua espiral de pensamentos. Você ainda está aqui? Sim, desculpa. Estava apenas pensando na nossa conversa. Ele olhou nos olhos dela, buscando coragem. O que você acha que meus pais vão fazer quando souberem? Eles vão me apoiar? O medo e a insegurança transpareciam em sua expressão. Não sabemos ainda, mas lembre-se do que falamos. Eles são a sua família, e no final, eles querem o melhor para você. Mariana segurou sua mão com firmeza. Você precisa acreditar que, independentemente de como a conversa flua, nós dois temos que ser sinceros. Isso é o que importa. Ele assentiu, respirando fundo para se acalmar. O jeito dela de encarar as coisas ajudava. Agora precisava focar no que fazer a seguir. Uma coisa eu sei. Quero que eles vejam o quanto te amo e o quanto somos maduros para passar por isso. Quero que eles entendam que não estamos apenas lidando com um bebê, mas com o nosso futuro. A expressão de Mariana suavizou. Isso mesmo, amor e honestidade sempre foram a nossa base. O resto pode ser construído a partir disso. Mas, no fundo, ele sentia que tinha mais a dizer. Ainda tinha a dúvida censurada. O que Mariana não contara? O silêncio dela durante a conversa anterior se tornava ensurdecedor. Ele engoliu em seco, a pergunta se formando na ponta da língua. Mas e se isso causasse mais problemas? Ou se fosse a chance dela de abrir o coração? Mariana, tem algo que você não está me contando? A pergunta saiu mais apressada do que ele planejava. Seu olhar carregava esperança e receio. Os olhos dela se afastaram por um instante, refletindo uma centelha de surpresa e dor. O peso nas palavras parecia mais profundo do que ele imaginara. Gabriel, tem algumas coisas que precisamos discutir, e você tem razão em pedir a verdade. Estamos nesse barco juntos, e eu nunca quis deixar você de fora. Mas antes que ela pudesse continuar, um celular vibrou em seu bolso. Mariana o retirou e, ao olhar a tela, seu rosto se transformou, a preocupação substituindo a serenidade. É a minha mãe. Ela está precisando de mim. Pode ser sério. O coração de Gabriel disparou. A urgência da situação fazia tudo parecer mais complicado. Ele sentia que outro grande desafio estava prestes a surgir. Você precisa ir, amor, mas você promete que vamos ter essa conversa? Ela assentiu, mas o olhar dela estava longe. O futuro deles estava prestes a ser testado, e agora, mais do que nunca, ele percebeu que as verdades a serem reveladas não eram apenas sobre o bebê. Enquanto Mariana se afastava para atender, Gabriel sentiu um frio na barriga, e a certeza de que a conversa que viria a seguir poderia mudar tudo. Ela tinha algo a compartilhar, e a expectativa emocionada se misturava ao medo desconhecido. O que ela realmente sabia? O desafio estava apenas começando.
Gabriel permaneceu sentado no banco, observando Mariana se afastar. Ela se afastou com passos firmes, mas a expressão em seu rosto dizia que ela estava lutando contra um mar de preocupações. O som do celular dela ecoava na sua mente, como um lembrete constante de que o futuro deles estava em jogo. Ele olhou em volta, buscando qualquer distração que pudesse tirar sua mente do turbilhão de pensamentos que o assombrava. A risada das crianças ecoava no ar, misturando-se com o canto dos pássaros. Parecia um mundo à parte, alheio à tempestade emocional que ele estava vivendo. Por um momento, desejou poder ser como aquelas crianças, despreocupadas, livres do peso de decisões que mudavam vidas. E se a conversa com os pais não saísse como ele esperava? E se tudo desmoronasse? Os pensamentos giravam e a ansiedade crescia, fazendo seu coração acelerar. Ele respirava fundo, tentando encontrar um ponto de equilíbrio, mas as perguntas pareciam se multiplicar, criando uma bola de neve incontrolável. Mariana voltou, sua expressão mais grave do que antes. A maneira como ela apertava o celular na mão mostrava que algo estava muito errado. Antes que ele pudesse perguntar, Mariana disse: Eu tenho que te contar uma coisa. O olhar dela fazia seu coração gelar. Gabriel sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. A promessa de que falariam sobre a verdade agora tinha um novo peso, e ele se preparou para qualquer coisa que pudesse vir a seguir. Gabriel, é sobre a minha mãe. A saúde dela não está boa. Acabei de receber uma ligação da médica. A voz dela tremia e as palavras saíam devagar, como se cada sílaba fosse um fardo difícil de carregar. As palavras atravessaram como uma punhalada. Ele também sentia a dor da incerteza, mas o desejo de apoiar Mariana brilhou mais forte. O que podemos fazer? Como posso ajudar? Ele se inclinou para frente, desejando ter todas as respostas e, acima de tudo, ser um pilar para ela. Preciso me dedicar a ela, e isso pode significar que você vai ficar sozinho por um tempo enquanto eu cuido da situação. Mariana olhou para baixo, como se cada palavra fosse uma ferida aberta. Eu não quero te afastar, mas essa é uma prioridade agora. Gabriel passou a mão pelo cabelo, abrumado pelos sentimentos que surgiam. Mas e nós? E o nosso futuro? O que vai acontecer se você estiver cuidando de sua mãe? Ele não conseguia exatamente colocar em palavras o pânico que começava a se formar, mas Mariana sabia, assim como ele, que o tempo se tornava um inimigo. Eu sei que isso é complicado, e eu nunca quis que isso afetasse nossa relação, ela disse, mas vou precisar da sua força e do seu apoio. Eu te amo, Gabriel, e isso não muda. Só que agora preciso ser a filha, e isso vem em primeiro lugar. O silêncio os envolveu, pesado. Gabriel queria abraçá-la, queria prometer que ficaria ao seu lado, mas o medo de perder outra vez o que estava construindo o paralisava. Ele sabia que seu próprio sentido de família e responsabilidade também estavam sendo testados de forma intensa. Eu estarei aqui para você, disse ele por fim, mas você precisa me manter próximo, comunicar tudo isso, não podemos nos perder. Eu prometo, Mariana respondeu, só não sei como tudo isso vai começar a se desenrolar. Os olhos dela tinham um brilho novo, uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Ele percebeu que juntas, essas fraquezas poderiam funcionar como uma fortaleza. Gabriel sentiu que nada seria igual dali para frente. O desafio não era apenas o bebê ou os pais, mas a vida que estava se apresentando bem diante deles e que exigia uma força maior. Ele olhou para Mariana, segura em sua presença, e um fogo de determinação acendeu dentro dele. Mas com a saúde da mãe dela em questão, um novo dilema surgia. Como lidar com a gravidez e, ao mesmo tempo, ser o suporte que Mariana precisava? Era uma linha delicada a ser equilibrada, e Gabriel sabia que as palavras finais de Mariana eram apenas o começo de uma jornada cheia de reviravoltas. Agora, mais do que iniciar conversas, eles estavam prestes a descobrir o que realmente significava lutar pelos seus sonhos e sua família.
Enquanto os dois se preparavam para encarar as montanhas que estavam por vir, a pergunta ressoava em seu peito: até que ponto você estaria disposto a ir por amor? Gabriel caminhou lentamente pela praça, a mente ainda mergulhada na conversa com Mariana. Cada passo parecia pesar a ele, ecoando a incerteza que começava a se arraigar em seu coração. O sol começava a se pôr, lançando tons alaranjados no céu, mas ele sentia que a escuridão estava se aproximando mais rapidamente do que a luz que se despedia. Decidiu que não poderia esperar, precisava falar com seus pais. A ideia de contar a eles sobre a gravidez de Mariana e a fragilidade da saúde da mãe dela lhe causava um nó na garganta. E se eles não aceitassem? E se sua visão sobre o futuro deles mudasse por conta disso? Durante o caminho até a casa dos pais, as perguntas se multiplicavam, como um mantra insistente. Ao chegar, encontrou sua mãe na sala, assistindo a um programa de culinária. Ela virou-se, sorriu e ele sentiu um leve alívio, mas logo a tensão voltou. A formalidade do momento o fez hesitar. Não era apenas sobre ele, não era só sobre Mariana. Era sobre famílias que estavam prestes a se entrelaçar em um momento de crise. Mãe, preciso conversar com você e com o papai, é sério, ele disse, percebendo o tremer em sua voz. A expressão da mãe mudou de interesse para preocupação. Em poucos minutos, seu pai entrou, aparente despreocupado, mas logo notou o clima tenso na sala. O coração de Gabriel batia forte, enquanto ele encontrava coragem para soltar as palavras que poderiam mudar tudo. Ele explicou a situação, falando devagar, tentando escolher cada palavra com cuidado. Mariana está grávida e a mãe dela não está bem. Ela vai precisar de apoio, e aí é que eu quero que a gente se envolva. As reações foram explosivas. A mãe de Gabriel cobriu a boca com as mãos, os olhos quase saindo do rosto. Seu pai parecia medir as palavras, pensando nas consequências. E você acha que estão prontos para isso? Um bebê? E com essa situação da saúde da mãe dela? Gabriel sentiu a ansiedade aumentar, a respiração ficar pesada. Eu sei que não é o que planejamos, mas eu amo Mariana e quero estar lá para ela. Precisamos de sua ajuda, pai, e não quero que vocês a vejam como um fardo. O pai, acostumado a controlar a situação, franziu a testa. O que você quer dizer com isso? O fardo é grande, Gabriel. Você tem certeza do que está fazendo? Gabriel percebeu que este era um momento de inflexão. Não estava apenas apresentando uma notícia, estava apresentando um futuro, uma vida e uma solicitação sincera de apoio. Eu só quero que entendam, a vida nem sempre segue o que planejamos, e isso pode ser uma oportunidade, uma nova vida no mundo, mas precisamos passar por isso juntos. Os olhares de seus pais se cruzaram, e por um momento a tensão na sala parecia palpável, como se o ar tivesse se tornado pesado e denso. Esse é um caminho difícil, meu filho, sua mãe finalmente disse, sua voz trêmula. Gabriel esperava que suas palavras pudessem aquecer seus corações, mas a visão de preocupação em seus rostos o desarmou. Eu só quero fazer o que é certo, ele concluiu, o medo se misturando à determinação. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala, até que sua mãe, com lágrimas nos olhos, disse: Você é nosso filho, Gabriel. Nós estaremos ao seu lado sempre, mas você precisa entender a gravidade dos desafios que estão por vir. Ele aceitou, sentindo um misto de alívio e preocupação. Tinha o apoio dos pais, mas sabia que grandes obstáculos ainda estavam à frente. Eles precisariam lidar não apenas com a gravidez, mas com a saúde da mãe de Mariana e a pressão que inevitavelmente viria com isso. Com novas forças, Gabriel se despediu de seus pais, mas antes de sair, seu pai o chamou de volta. Gabriel, lembre-se de que o amor exige coragem, e coragem muitas vezes vem acompanhada de dor. As palavras ecoaram em sua mente enquanto ele deixava a casa. O amor realmente exigiria coragem, e ele estava prestes a descobrir o quanto poderia suportar. A dúvida começou a assombrá-lo novamente, mas agora havia algo mais, esperança.
Enquanto caminhava de volta para encontrar Mariana, a pergunta se repetia como um mantra em sua mente: até onde você iria por amor? E naquele momento, ao olhar para o céu alaranjado, ele percebeu que aqueles desafios juntos poderiam ser a chave para encontrar um amor ainda mais profundo. Mas ao entrar na praça, um celular tocando tirou sua atenção. Não era o dele, era o de Mariana. Ele viu a jovem sentada em um banco, com expressão preocupada, atendendo a chamada que claramente lhe causava ansiedade. O que poderia ser tão urgente? Ele parou, o coração disparando novamente. O que estava prestes a ouvir poderia mudar tudo mais uma vez. Gabriel se aproximou lentamente, o coração batendo forte no peito, enquanto observava Mariana falando ao telefone. A expressão que antes era de determinação, agora era marcada pela apreensão. O tom de sua voz era baixo, mas ele conseguia sentir a tensão no ar. Ele queria estar lá para ela, mas também estava preocupado com o que aquilo poderia significar para o futuro deles. "Oi, Mari", ele disse, assim que ela desligou, mas a expressão dela o fez mudar de ideia. Havia algo errado, e ele podia sentir. "Está tudo bem?" Ela olhou nos olhos dele, um misto de preocupação e vulnerabilidade. "Gabriel, é a minha mãe. A médica disse que poderia ser pior do que pensávamos. Eu preciso ir ao hospital agora." As palavras caíram como uma bomba. A urgência e a gravidade da situação balançaram o mundo de Gabriel, mas ele manteve a calma externa. "Vamos juntos, você não precisa passar por isso sozinha", disse ele, já se movendo em direção à saída. Mariana assentiu, mas a ansiedade era evidente em seu olhar. "Obrigada, amor. Eu só não sei como reagir, e ainda temos o bebê para pensar." O coração de Gabriel doía ao ouvir isso. Ele sabia que aquela era uma situação difícil, mas estava determinado a enfrentar. "Vamos lidar com tudo isso. A saúde da sua mãe é prioridade, mas vamos encontrar um jeito. Estamos juntos, sempre." Enquanto caminhavam, uma onda de medo e determinação atravessou Gabriel. A ideia de que a vida estava mudando tão rapidamente o fazia questionar se realmente estariam prontos para tudo isso. Mas enquanto olhava para Mariana, o amor e a força dela o encorajavam. No hospital, a tensão era palpável. Esperaram na sala de espera, o tempo parecia se arrastar enquanto os minutos se tornavam horas. Gabriel segurou a mão de Mariana, uma forma silenciosa de apoio. As correntes de incerteza ligadas ao futuro que construíam juntos não podiam ser ignoradas, mas seu coração sabia que eles enfrentariam isso como uma equipe. Finalmente, uma médica apareceu. "Sinto muito pelo atraso. Tive que garantir que todos os resultados dos exames estivessem prontos antes de conversar com vocês. A saúde da sua mãe, Mariana, vai exigir cuidados intensivos." Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Gabriel a apertou com mais força. A mulher na sua frente, sua mãe, sempre foi forte, e vê-la fragilizada era um golpe. "Ela vai precisar de você ao seu lado. E embora o tratamento seja desafiador, temos um plano que pode ajudar. É importante que você priorize o apoio emocional." A médica olhou para Gabriel e a família. Parando para respirar, a visão de Mariana lutando contra as lágrimas o fez realizar a intensidade da situação. "Eu estarei ao seu lado, Mari. Não importa o que aconteça, vamos fazer isso juntos", prometeu. Percebendo que, independentemente do que o futuro reservasse, a unidade era fundamental. Mariana olhou nos olhos dele. A vulnerabilidade era substituída por uma força renovada. "Obrigada. Você é tudo o que eu preciso. Mesmo com tudo isso, o amor que compartilhamos me dá força." Ao longo das semanas seguintes, enquanto Mariana cuidava da mãe, Gabriel se tornava uma âncora em meio à turbulência. Ele trabalhava, mas também estava presente para apoiar Mariana em tudo o que ela precisava. A gravidez era um vínculo que os unia cada vez mais, e o amor que sentiam ganhava uma nova profundidade a cada dia. "Haverá desafios", ele disse certa noite, enquanto observavam as estrelas no céu. "Mas você sabe que eu estou aqui e juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Desde que nós tenhamos um ao outro, conseguimos." Mariana lhe lançou um olhar admirado. "O que você faz por mim é tudo. Eu sabia que você era diferente desde o primeiro instante.
Você faz tudo valer a pena. Vamos ser uma família, mesmo em tempos difíceis. A garra deles os levou a dias difíceis, em que a vida testava cada fibra de seu ser. Mas a cada instante, Gabriel entendeu o que era amor verdadeiro. Não era só sobre felicidade, mas sobre enfrentar os desafios juntos, apoiando-se em cada passo. A gravidez de Mariana e a saúde de sua mãe tornaram-se novas razões para lutar. E no dia do nascimento do bebê, outro ciclo se completou. Eles tinham um lindo menino nos braços e a alegria era indescritível, apesar das adversidades. Mariana estava radiante, mesmo após o esforço do parto. Gabriel não pôde deixar de admirar o modo como ela se tornava cada vez mais forte em meio às tempestades. Estamos juntos nisso, ele sussurrou, enquanto a olhava nos olhos. Mariana sorriu e seu olhar brilhava com amor. Naquele momento, Gabriel percebeu que tudo o que enfrentaram os tornaram uma família completa. Os desafios a cada novo dia agora eram um lembrete de que amor, coragem e autenticidade poderiam superar qualquer barreira. E assim, a história de Gabriel e Mariana não terminou em incertezas, mas em promessas de amor e um futuro juntos, onde cada desafio só fortalecia o que haviam construído. Um amor que não tinha limites. Eles se tornaram a prova viva de que a verdadeira felicidade está em viver a autenticidade e a coragem de amar, não importando os desafios. Agora, querido leitor, você também faz parte dessa história. Se você se emocionou, não perca a chance de continuar acompanhando novas narrativas. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o fim dessa jornada incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante. Não espere nem mais um segundo para se juntar a nós e mostrar seu apoio.